Hoje a gente vai ver, antes de entrar aí na análise de circuitos de primeira ordem, circuitos de segunda ordem, tem alguns pontos que são bem importantes, que são os cálculos de condições iniciais e condições finais, tá? Que a condição final seria a resposta forçada do circuito, que são, a gente não precisa analisar o transitório para essas análises aí. Então a gente não precisa ainda ver nada de equações diferenciais, mas tem alguns detalhes ali que são bem importantes de vocês aprenderem. Então a aula de hoje vai ser mais baseado em exemplos, assim, eu vou pegar um circuito e vou resolver aqui com vocês, tá? Mas é para vocês prestarem bem atenção no procedimento, tá? E na definição dessas variáveis, como que a gente calcula, tá? Vou começar aqui a compartilhar a tela com você. Então aqui seria a nossa 21ª aula, né? 20ª de modo virtual. E aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente calcula condições iniciais e resposta forçada de circuitos, tá bom? Então, pessoal, primeiramente, tá, só uma introduçãozinha aqui, que essa introdução, essas questões teóricas aqui, elas são bem importantes quando vocês vão resolver o circuito na prática, tá? Então, a gente viu, né, eu já introduzi para vocês nas aulas passadas, que a análise transitória de circuitos, tanto circuitos de primeira ordem quanto circuitos de segunda ordem, elas são compostas a partir da obtenção de três informações específicas, tá? Que seria as condições iniciais, tá? Que as condições iniciais elas são obtidas, né, para t menor do que zero, tá bom? Ou seja, a gente sabe que o nosso circuito em t menor do que zero, isso a gente viu na última aula, tá, pessoal? Em t menor do que zero, o circuito está estável, tá? O que significa que ele está estável? É que os elementos que armazenam energia, o indutor e o capacitor, eles estão totalmente carregados naquela configuração de circuito, certo? Então, o capacitor ele é um circuito aberto e o indutor ele é um curto-circuito, tá? O outro ponto que eu preciso é a resposta natural, né? A resposta natural é a resposta transitória, ela é o que a gente vai ver a partir da próxima aula, tá? E ela é uma resposta que é obtida a partir da solução de equações diferenciais, tá certo? E a terceira informação, né, que a gente precisa para resolver esses circuitos é o que eu chamo de resposta forçada. Tá? A resposta forçada é a condição final dos meus elementos. Tá? Ela é semelhante à condição inicial, tá? Só que para a configuração do circuito depois que modificaram os... Né? Então eu estava falando da resposta forçada, que ela é obtida, a gente viu, né, para t igual ao infinito, que seria o tempo, o que eu chamo de t maior que zero, né, depois que o circuito modificou as suas chaves, né, e os elementos estabilizaram de novo, né, ou seja, o capacitor voltou a se tornar um circuito aberto e o indutor voltou a se tornar um curto-circuito, tá? Então, duas dessas três informações que a gente precisa, a gente já tem condições de obter, né? Porque eu não preciso saber equações diferenciais para calcular nem as condições iniciais, nem a resposta forçada. Então, é o que a gente vai ver hoje mais em detalhe, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho um exemplo para mostrar para vocês, tá? Onde eu tenho um circuito, né, com um capacitor, e eu tenho ali uma chave que está conectada, ligando essa fonte de 100 volts, né, e ela é aberta em t igual a zero. Tá? Então quer dizer que para t menor do que zero, essa chave está fechada, né, e para eu obter a condição inicial do meu capacitor, eu considero ele um circuito aberto. Tá? Então cada circuito ele vai ser diferente de ser analisado, tá, pessoal? Porque vocês vão ter
que descobrir a tensão em cima daquele circuito aberto, ou no caso do indutor, a corrente pelo curto-circuito que o indutor representa, né, quando ele está estável. E daí vocês vão poder analisar isso aí por malhas, por nós, por divisão de tensão, divisão de corrente. Tá? Tudo que vocês já aprenderam, né, em circuitos, vocês vão poder usar aí para determinar essas condições iniciais. Tá? Por exemplo, nesse caso aqui, eu posso associar todas essas resistências aqui que estão à esquerda do capacitor, né, e fazer um divisor de tensão. Né? Por quê? Por exemplo, se eu associar essas resistências, eu vou ter um resistor aí de 10 ohms, né, em paralelo com o capacitor. E a tensão nesse resistor de 10 ohms é a mesma tensão do capacitor. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 100 volts, né, dividido entre 15 ohms e 10 ohms. Né? Então, eu vou ter 40 volts em cima desse resistor de 10 ohms, e automaticamente essa aí vai ser a condição inicial da detenção do meu capacitor. Tá? Depois essa chave aí vai abrir, né? Ela abre e o capacitor ele vai descarregar totalmente, né, naquele resistor de 10 ohms. Né? Então a condição final, a condição de regime permanente dele vai ser zero. Né? Então sempre que eu tiver um circuito que eu não tenho fontes independentes conectadas nele para T maior do que zero, a resposta forçada sempre vai ser zero. Tá, pessoal? Mas esse aqui é só um exemplo bem simples, né? O que eu quero fazer agora é fazer alguns exemplos com vocês um pouco mais complexos e abordando todos os valores que vocês podem ter que calcular além da resposta natural. Tá? Então aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente fazer cálculo dessas variáveis. Né? Sempre eu coloquei aqui corrente no indutor, tensão no indutor, corrente no capacitor, tensão no capacitor, nos períodos de 0 menos, 0 mais e infinito. Tá, pessoal? Então vai ser bem completinho mesmo essa análise. Tá? E aí vai ser... E todas essas variáveis que eu estou colocando para vocês aqui, elas são necessárias para se fazer a análise depois de circuitos de primeira ordem e de segunda ordem. Tá? A gente vai ver esses valores em 0 mais, eles vão ser necessários lá para quando a gente estiver resolvendo os circuitos de segunda ordem. Tá? Então eles não estão aqui à toa, certo? Eu vou pegar agora aqui então um primeiro exemplo, tá? Pessoal, esses exemplos aqui, circuitos não são tão simples, tá? Então eu gostaria que vocês perguntassem cada vez que tivessem alguma dúvida, tá? Porque não é uma coisa tão simples de ser entendido, tá? Mas eu vou aqui bem, como é que eu vou dizer, com bastante calma, tá? Procurando explicar bem direitinho para vocês essas questões, tá? Bom, vamos pegar aqui então esse primeiro circuito. Aqui, pessoal, nós temos uma chave que está abrindo em t igual a 0 e outra chave está fechando em t igual a 0. Tá? E eu vou analisar um indutor. Lembrando, pessoal, que eu quero saber tensão e corrente nos indutores e capacitores, no caso aqui seria só no indutor, né? Para t igual a 0 menos, t igual a 0 mais, tá? E t igual a infinito. Então primeiramente vamos fazer por partes essas questões, tá? O meu t igual a 0 menos, vamos colocar aqui, quando o t igual a 0 menos, ele serve para eu obter
as condições iniciais do circuito, tá? Que seria a condição inicial seria a corrente no indutor em 0 menos, tá? Uma coisa que bem importante, ó, pessoal, quando a gente analisa esses circuitos, é lembrar daquela nossa convenção para elementos passivos de sentido, de corrente e polaridade de tensão, tá? Então aqui no meu circuito, se a corrente está entrando por esse terminal do indutor, está entrando pelo terminal de cima, né? Então o positivo vai estar por onde a corrente está entrando, certo? Então sempre que eu for determinar a tensão no meu indutor, ela tem que corresponder ao sentido da corrente, tá? Sempre o positivo da tensão é onde a corrente está entrando. Então, para eu determinar o meu 0 menos, né, eu vou redesenhar o meu circuito, tá? Vou redesenhar aqui para vocês. E olha só, eu vou ter o meu indutor como um curto-circuito, né? E eu vou ter aqui o meu IL, seria de 0 menos, né? E vou ter aqui um outro resistor, né, de 15 ohms, se eu associar aqueles outros dois resistores ali, né? Então, pessoal, esse resistor de 15 ohms ele vai estar em paralelo com o curto-circuito, né? Ele pode sair do meu circuito. Eu coloquei aquele VL de 0 menos ali, pessoal, até para vocês começarem a exercitar essas questões, tá? Mas vocês têm que pensar o seguinte: em 0 menos, o meu indutor ele está estável. Se ele está estável, ele é um curto. Se ele é um curto, a tensão nele é zero, né? Então sempre a tensão no indutor, quando ele estiver estável, tá? Quando eu não tiver, né, variação de corrente, ela vai ser zero, tá? Lembrando, né, que a tensão no indutor é L vezes a derivada da corrente, né? Então, se a derivada da corrente é zero, a tensão é zero, tá? Então aqui, pessoal, eu tenho o meu VL de 0 menos igual a zero, tá? E o meu IL de 0 menos vai ser igual a 8 amperes, né? Vocês podem ver ali que eu tenho uma fonte de tensão de 80 volts e a única resistência que tem no caminho dela é um resistor de 10 ohms, né? E toda essa corrente vai passar pelo indutor. Então a corrente no indutor em 0 menos é igual a 8 amperes, tá? Pessoal, qualquer dúvida, avisem aí, tá? Agora, pessoal, eu coloquei um outro instante, tá? Que instante é esse? É o t igual a 0 mais, certo? O que é o t igual a 0 mais? Ele é praticamente o mesmo instante, t igual a 0 menos, só que depois que as chaves mudaram de posição, certo? Então, nesse ponto, pessoal, tá? Quando mudou a chave, o meu indutor ele já não é mais um curto-circuito, tá? Ele volta aqui para o meu circuito, certo? Aquela chave da esquerda ali, ela abriu, né? Então eu continuo tendo aqui o meu IL e o meu VL, tá? Aquela chave lá abriu, agora eu tenho aqui um resistor de 5 ohms, tá? A chave da direita ali, ela fechou em T igual a zero, tá? E daí ela coloca dois resistores de 10 ohms em paralelo. Eu já vou fazer aqui a associação deles, tá? Já vou associar aqueles dois resistores de 10 ohms e vai resultar aqui num resistor de 5 ohms, tá? E aqui aquela fonte de corrente de 10 amperes.
Então, pessoal, para ficar mais fácil da gente enxergar aqui, a imagem está piorando, né? Eu vou desligar a minha câmera aqui, tá, pessoal? Para ver se melhora a minha banda aqui. Sumiu, vocês não estão vendo mais o circuito, né? Só vou atualizar aqui a minha página, tá? Live streaming is on. Tá, parece que melhorou agora. Beleza. O negócio é a minha latinha ali. Quando eu coloco a latinha na transmissão, nem a internet me aguenta. Então é melhor ficar de câmera desligada mesmo. Então vamos aqui, tá, pessoal? Eu só vou aqui redesenhar esse circuito, tá? Fazendo a transformação de fontes ali, tá? Só para a gente conseguir enxergar melhor o que está acontecendo. Tá? Eu vou transformar aquela fonte de tensão em paralelo com o resistor numa fonte, uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, vou transformar numa fonte de tensão em série com o resistor, tá? Porque assim a gente consegue enxergar melhor, tá? Então eu vou ter aqui uma fonte de 50 volts, né? Porque eu tenho uma fonte de corrente de 10 em paralelo com 5 ohms, né? E dois resistores de 5 ohms aqui em série, que dá um resistor de 10. Tá? Agora, eu quero saber nesse circuito aqui, pessoal, o meu IL de 0 mais, tá? E o meu VL de 0 mais, tá? Esse valor de 0 mais aqui, ele é bem importante, tá, pessoal? Então, em primeiro lugar, a corrente no indutor em 0 mais. Isso aqui ó, tem que estar no sangue de vocês, tá? A corrente no indutor não varia instantaneamente, tá? Ela não pode variar instantaneamente, tá? Então isso quer dizer que o meu IL de 0 mais tem que ser igual ao meu IL de 0 menos, sempre, tá, pessoal? Então ele vai ser 8 amperes, tá? Porque a corrente no indutor não pode variar instantaneamente, certo? Mas a tensão no indutor sim pode variar instantaneamente, tá? E isso vocês têm que aprender a calcular. E como é que eu calculo isso, pessoal? Eu tenho que determinar aquele VL naquela polaridade que está dado em função do que eu sei de valores de corrente e de tensão no meu circuito, tá? Então, olhem só esse circuito aqui, pessoal. Eu tenho essa malha, né, composta do indutor, da fonte de tensão e de um resistor de 10 ohms. Tá? Para eu calcular a tensão VL, eu preciso saber qual é a queda no resistor de 10 ohms. Tá? E aí que está o importante de que vocês saibam, né, que o meu IL de 0 mais, o meu IL nesse instante, ele é 8 amperes. Tá? Então, se eu tenho 8 amperes, eu vou ter uma queda mais menos 40 volts aqui e mais menos 40 volts aqui. Certo? Então, eu sei que eu vou fazer o equacionamento aqui embaixo. Ó. Menos VL de 0 mais. Tá? Menos 40. Menos 40 mais 50 igual a zero. Tá? Então, eu vou ter aqui que menos 40, menos 80
menos 30, então o meu VL vai ser menos 30 volts. Tá, pessoal? Então, vocês podem ver aqui, ó, num instante, né, o meu VL D0-, ele era 0 volts, e no instante que mudou a conexão das chaves, ele passou de 0 volts para menos 30 volts. Certo? Os 40 volts, Felipe, é a corrente de 8 amperes, né? Eu sei que está circulando 8 amperes no meu indutor em T igual a 0 mais. Tá? Então aí eu vou ter uma queda aí de 40 volts em cada um desses resistores, né? 5 vezes 8. Tá? Tá, pessoal? Então essa análise ela é muito importante. Tá? E esse valor do VL de 0 mais aqui, ele vai ser usado lá quando a gente tiver que calcular o que eu chamo da derivada da condição inicial para circuitos de segunda ordem. Tá? Então a gente vai ver isso aí mais adiante, mas eu já estou ensinando agora para vocês aqui, tá? Porque a gente está no meio desse aprendizado e como a gente tem que ver a questão da condição inicial, então também ver o que acontece com a tensão no indutor ou com a corrente no capacitor, ela é bem importante também. Tá? E agora eu teria o terceiro tempo ali, né, que eu quero saber, que é o t igual ao infinito. Tá? O que seria o t igual ao infinito? É quando o meu indutor estabilizou de novo, né? Ou seja, ele virou um curto. Tá? E eu vou ter, eu vou desenhar aqui já o circuito com os resistores associados, tá? Ou seja, eu teria um resistor de 10 ohms e uma fonte aqui de 50 volts. Tá, pessoal? Então aqui a gente consegue ver bem facilmente, né, que o meu IL de infinito ele vai ser igual a 5 amperes, tá? E o meu VL de infinito, né, como vocês sabem que o indutor, quando ele está estável, né, ele vira um curto e a tensão nesse curto é zero, então a tensão no indutor, nesse T igual ao infinito, ela vai ser 0 volts. Tá, pessoal? Conseguiram entender essa análise? Tá? O mais complicado, eu acredito que para vocês é ver esse ponto em 0 mais. Né? Esse ponto em 0 mais aí, a gente tem que se basear, tem que se agarrar na questão de que a corrente do indutor não muda instantaneamente. Né? Assim como a tensão no capacitor não muda instantaneamente. Então, meu IL de 0 menos é igual ao IL de 0 mais. Assim como no caso do capacitor, a tensão no capacitor em 0 menos é igual à tensão do capacitor em 0 mais. Tá, pessoal? E aqui esse circuito, para a gente completar a análise dele, só precisa da análise da resposta natural, tá? Que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Tá, pessoal? Se tiverem dúvida aí, mandem no chat, tá? E senão eu já vou indo para o próximo aqui. Isso. A tensão em T igual ao infinito ela é zero, né? Sempre, sempre que o indutor ele estiver estável, numa condição estável, Paulo, ele vai ser um curto, tá? Ele vai ser um curto-circuito. E a tensão no curto-circuito ela é igual a zero, tá? E se tu olhar também a equação, né, que relaciona tensão e corrente no indutor, né, tu pode ver aqui, ó, eu só vou ter tensão no indutor se eu tiver variação de corrente, né? Eu só tenho tensão no indutor se eu tiver um DI/dt. Como no tempo infinito, o tempo infinito eu considero um ponto em que o circuito está estável, né? Então a tensão no indutor vai ser zero, tá bom? Bom, vamos aqui para o próximo agora, tá, pessoal?
Eu acho interessante mostrar para vocês essas resoluções aqui, tá? Para vocês nos primeiros me enxergarem fazendo, né? Me verem aí fazendo. E depois vocês podem fazer sozinhos, né? Então aqui, vamos de novo aqui analisar esse circuito agora. Só que agora eu tenho um capacitor, né? Ao invés de ter um indutor. Tá bom? Vocês podem ver ali que tá indicado, né, a polaridade da tensão no capacitor e o sentido da corrente do capacitor, né? Como sempre, tem que entrar a corrente do capacitor pelo terminal positivo de tensão, tá bom? Então, vou começar analisando aqui em 0-, né? Em 0-, sempre o circuito ele vai estar estável, tá? Ou seja, o meu capacitor ele vai ser um circuito aberto. Então aqui eu vou ter esse resistor de 4 ohms. E aqui estaria o meu VC de 0. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, pessoal. A chave ali, a gente sempre tem que ver o sentido, né, da flechinha. Essa chave ela está abrindo em t igual a 0. Quer dizer que em 0- ela ainda está fechada. Só que em 0+ ela abriu. Entendeu, Paulo? Por quê? Beleza. Tá, então aqui, como essa chave está fechada, eu tenho esses dois elementos em paralelo, né, 8 e 24. Deixa eu só calcular rapidinho aqui, que eu não fiz antes esses circuitos aqui. Mas deve dar uns 6 ohms, eu acho. É, 6 ohms. Tá, então eu já fiz aqui o paralelo deles. Então esse aqui é o circuito que eu analiso para t igual a 0-. Certo? Então eu sei que o meu VC de 0-, eu posso fazer como divisão de tensão, né? Que seria 45 vezes 4 dividido por 2 mais 4 mais 6. Né? Seria 4 por 12, 1/3, então VC de 0- seria 15 volts. Tá? E o meu IC, pessoal, a minha corrente no capacitor em 0-, tá? Sempre vai ser 0. Tá? Por quê? Porque o meu capacitor ele é um circuito aberto, né? Quando ele está estável, e então a corrente no circuito aberto sempre é 0. Certo? Então, obtive os valores em 0-. Tá? Agora eu vou analisar em 0+. Vamos colocar aqui, t igual a 0+. Tá? Em 0+, então, aquela chave abriu, tá? E o meu capacitor já não é um circuito aberto. Tá? Exatamente nesse instante, a única coisa que eu sei é que a tensão do meu capacitor tem que ser 15 volts em 0+, tá? Porque ela não vai mudar instantaneamente. Então, eu vou redesenhar aqui o circuito. Agora eu vou ter aqui o resistor e o capacitor. Opa.
E agora, como aquela chave abriu, eu vou ter aqui um resistor de 8 ohms. Então, pessoal, eu nunca posso perder aqui o sentido da tensão, eu digo a polaridade da tensão, e o sentido da corrente, né? A corrente no capacitor sempre entrando pelo terminal positivo de tensão, tá? Então, pessoal, tem umas questões aqui bem interessantes da gente verificar, tá? Que seria o quê? Em primeiro lugar, a tensão nesse capacitor aqui, tá? Ela vai ser 15 volts, tá? Em T igual a 0 mais, tá? Isso aí ela não vai mudar instantaneamente. Sim, Lorenzo, aquele símbolo de capacitor que aparece ali é de um capacitor que ele tem polaridade, sabe? O, se aquela o círculo ali representa o negativo dele, tá? Mas para nós não faz diferença nenhuma. São só bibliografias diferentes que usam símbolos diferentes para capacitor. Mas para nós ele é a mesma coisa que as duas linhas paralelas, tá? Aqui então, ó, pessoal, eu vou pegar nesse mesmo circuito aqui só para vocês conseguirem enxergar melhor. Eu vou associar esses dois resistores em série, tá bom? Então, eu só vou apagar aqui esse resistor, tá? E vou colocar ele em série com esse outro, ó. Então, eu vou dizer que eu tenho aqui um resistor de 10 ohms, tá? E aqui pode ser um curto. Tá? Eu só associei 2 e 8 em série de um resistor de 10 ohms, tá? Então, pessoal, olha só. Eu sei que o meu VC de 0 mais tem que ser igual ao VC de 0 menos. Tá? Então ele é 15 volts. Tá? Então eu sei que eu tenho 15 volts nesse meu capacitor aqui em T igual a 0 mais. E agora eu quero saber o meu IC de 0 mais. Tá? Então eu tenho que analisar o restante do circuito. Olha só, como eu tenho 15 volts nesse capacitor, eu sei que eu vou ter mais ou menos 30 volts em cima dessa resistência, tá? Porque se eu fizer aqui a lei das tensões nessa malha, né? Menos 45 mais 30 mais 15 igual a zero, tá? Então eu sei que eu vou ter 3 amperes circulando aqui, ó. Certo? Consegue enxergar isso aí, pessoal? E olha só, aquela minha tensão de 15 volts, ela está aplicada sobre aquele resistor de 4 ohms, tá? Então eu sei que eu vou ter aqui, ó, circulando nesse resistor aqui, é 15 dividido por 4, né? Que dá 3,75 amperes. Tá? Então, se eu fizer a lei da corrente, a lei dos nós, né? Nesse nó aqui, que eu tenho o capacitor, eu tenho 3 amperes entrando e C e 3,75 saindo. Né? Então, eu sei que 3 vai ser igual a 3,75 mais o meu IC de 0 mais. Tá? Isso significa que o meu IC de 0 mais é igual a menos 0,75 amperes. Entenderam, pessoal? Viram só como que a gente analisa? Eu tenho que ter convicção, ter certeza
né, que a tensão no meu capacitor em 0 menos é igual à tensão no meu capacitor em 0 mais. E o restante da análise do circuito eu faço baseado nessa informação que eu tenho. Certo? Se não conseguirem entender aí, pessoal, me avisem, tá? Que eu pego e repito de novo, não tem problema. Tá? E agora aqui em t igual a infinito, né, que é o outro ponto que eu vou calcular, o meu capacitor ele estabilizou novamente, né, e a minha chave vai estar aberta, né. Então eu vou ter esse circuito daqui, ó, os 45 volts. Aqui eu vou ter essas duas resistências e aqui mais um resistor. Então eu tenho 2 ohms, 4 ohms e agora nesse caso aqui 8 ohms, né? E a tensão no capacitor infinito é a tensão em cima desse resistor de... O Felipe não entendeu por que tem 30 volts aplicado naquele resistor de 10 ohms. Eu só fiz a lei das tensões de Kirchhoff, Felipe. Tá? Imagina aqui, ó, que nesse, ao invés de 30, eu tivesse dito aqui, ó, vou refazer em cima do circuito aqui. Tá? Para eu saber aquela corrente de 3 amperes ali, eu quero saber qual é a tensão VR aqui, ó, em cima desse resistor. Tá? Então, eu aplicaria a lei das tensões de Kirchhoff. Menos 45, mais VR, mais o VC de 0 mais, né, é igual a 0. Tá? Ou seja, eu analisei essa malha aqui, ó. O somatório das tensões nessa malha tem que ser igual a 0. Tá? Então aqui, se eu fizer menos 45 mais 30, fico com menos... menos 45 mais 15, né, fico com menos 30, logo o meu VR igual a 30 volts. O Matheus faz uma pergunta interessante, né? O fato de ter dado um valor negativo para a corrente do capacitor, além da questão do sentido sem inverso, isso significa que ele está conferindo potência ao circuito. Sim, em princípio sim, Matheus, tá? Isso significa que, só que assim, ó, eu tenho que analisar que eu tô verificando só o ponto de 0 mais, tá? Ou seja, logo assim que eu mudei aquela chave, tá? O capacitor começa a fornecer energia para o circuito, tá? Quer dizer que ele está se descarregando. Mas é isso mesmo, se a corrente dele deu negativa, quer dizer que está saindo corrente pelo terminal positivo de tensão. Tá? E se está saindo corrente pelo terminal positivo de tensão, essa tensão está diminuindo. Tá? Logo ele está se descarregando. O Pietro não entendeu a corrente de 3,75. Pietro, é que a tensão no capacitor, o VC de 0 mais, é 15 volts. Tá? E esses 15 volts eles estão em paralelo com aquele resistor de 4 ohms. E daí 15 dividido por 4 dá 3,75. Entendeu? Vamos lá. Podem ir mandando pergunta aí, pessoal. É importante vocês tirar essas dúvidas agora. Tá certo? Agora, aqui nesse circuito aqui, né, pessoal, eu tenho o VC de infinito. Eu vou fazer de novo por divisão de tensão, né? É 45, que multiplicado por 4, dividido por 14, que é a resistência total.
Só colocar o valor aqui, Felipe já te responde. Dá 12,85 volts. Na hora que eu fiz a lei da malha, da lei das malhas, Felipe, que eu não considerei a queda de tensão no resistor porque ela é igual ao do capacitor. É isso mesmo, tá? Na verdade, assim, né? A malha eu estou fazendo analisando pelo capacitor, né? Eu poderia fazer lá pelo resistor, tá? Mas se tu olhar ali onde eu desenhei em vermelho, né? A malha eu tô considerando que a minha malha é composta da fonte de tensão de 45 volts, do resistor de 10 ohms e do capacitor, do mais DC. Isso, é aquele caminho ali. Se eu tivesse feito por cima, né, seria a tensão no resistor de 4 ohms, né, que é igual ao VC. Daria a mesma coisa, porque os dois estão em paralelo. Mas aí tu entendeu isso aí mesmo. Tá, pessoal? Então vocês podem ver ali, né, que a tensão, o meu VC de infinito, né, a tensão no capacitor, ela estabiliza de novo em 12,85 volts. Tá? Então, se a gente pegar essas três informações de tensão aqui, tá, pessoal? Olhem só, eu pegar aqui a tensão no capacitor em 0 menos era 15 volts, tá? E daí, como vocês mesmos detectaram, né, o meu IC de 0 mais é menos 0,75. Tá? Ou seja, o capacitor começou a descarregar. Tá? E ele descarregou até quanto? Até 12,85 volts. Tá? Então a tensão dele caiu de 15 volts para 12,85. Tá? E quando chegar nesse ponto de 12,85 aqui, né, ele estabiliza, logo a corrente no meu capacitor passa a ser de novo 0 amperes. Né? Sempre um capacitor estável, ele é um circuito aberto e no circuito aberto a corrente é igual a zero. Certo, pessoal? Conseguiram entender bem aqui? Vamos para a próxima então. Tá? Eu vou fazer mais uma ou duas. Acho que eu vou fazer mais 2 exemplos aqui e vou deixar 2 para vocês. Tá bom? Vou pegar esse aqui, ó. Sempre tem um exemplozinho aqui com fonte dependente, tá? Porque eu sei que vocês gostam. Vocês curtem uma fonte dependente, né? Então vamos aqui analisar com fonte dependente. Deixa eu ver aqui, Lorenzo. Quando o resistor está em série, a ordem não importa. A ordem da. Tá, se um está antes ou outro depois. Não importa. Não, eles não estão juntos, mas eles estão em série, né? Eles. Eu posso. Eu poderia redesenhar, né? Tirar essa. Vamos voltar ali para o circuito. Por exemplo, aqui, ó, olha nesse primeiro circuito aqui que eu redesenhei, tá? Que eu tenho um resistor aqui de 2, de 4 e de 6 ohms, os três em série, tá? Esse aqui, ó. Tá? Se eu quisesse isolar ali o meu resistor de 4 ohms, né? Eu poderia fazer que 2 está em série com 6, né? E ter um resistor de 8 ohms em série com esse de 4. Tá? Assim como qualquer coisa que eu tiver no meio aqui, como nesse caso aqui, né, que eu tenho um capacitor em paralelo com um resistor, eu posso tirar um resistor que está nesse ponto aqui e associar com outro que está nesse ponto aqui, porque eles estão em série.
tá? Não tem problema, mas é isso mesmo. Ó, aqui a gente tem agora, pessoal, um circuitinho que tem um capacitor, tá? Um indutor, uma fonte independente e uma fonte dependente, tá? Então vai ser bem legalzinho de analisar, tá? Mas aqui a gente tem que fazer, como o pessoal fala, estilo Jack Stripador, tá? Nós temos que ir por partes, tá? Então a gente começa sempre analisando em t igual a 0 menos, tá? E daí a gente vai redesenhar o circuito, tá? E vai considerar o capacitor um circuito aberto e o indutor um curto-circuito, beleza? Então, olha só, em t igual a 0 menos, a primeira chave ali, né, ela vai estar na posição para cima, né, vai estar ligando a fonte de 6 volts no circuito. Então, eu vou colocar aqui, já começar com ela, 6 volts. Aquela chave está fechada aqui, daí eu vou ter o capacitor, que vai estar aberto, tá? Mais menos VC. Daí eu teria aqui esse outro resistor de 2 ohms, onde o meu V1 está nesse resistor, né? Aquela chave ali vai estar fechada também. Daí eu tenho essa fonte dependente aqui de V1 sobre 2. E agora aqueles outros resistores, né? O resistor aqui de 3 ohms, aqui outro de 3 ohms, e aqui o meu indutor é um curto, né? E esse aqui seria o meu IL de 0 menos e o meu VC de 0 menos nesse ponto. Então, pessoal, como que eu analiso aqui esse circuito? Olha só, eu tenho um capacitor que ele vai estar em série, né? E eu sei que ele, quando ele é estável, ele é um circuito aberto, tá? Aqui, pessoal, se vocês não souberem analisar matematicamente como circuitos aqui, né? Vocês sabem que não circula corrente pelo capacitor, né? Então eu não tenho nenhuma energia indo para o restante do circuito, certo? Vocês podem lembrar lá daquele exemplo que eu fiz para vocês quando eu ensinei sobre capacitor, né? Que quando eu ligo esse circuito aqui, começam a se acumular cargas positivas, né, no terminal positivo de tensão e negativas no terminal negativo, até que esse capacitor aqui se estabilize com uma tensão de 6 volts, né? Porque daí a corrente dele vai zerar, né? Eu não vou mais ter corrente sendo fornecida pela minha fonte de tensão de 6 volts, tá? Então, pessoal, nesse ponto aqui, eu sei que o meu VC de 0 menos é igual a 6 volts, tá? Isso é dado por causa dessa configuração desse circuito, tá? Porque o capacitor ele vai estar em série com uma fonte de tensão, ele se carrega com o valor dessa fonte de tensão, tá? Então, pessoal, se a tensão do capacitor nesse ponto é 6 volts, o meu V1 ali, né, aquela tensão no resistor de 2 ohms, que é o V1 que ele determina a fonte dependente, ele é zero, né? Meu V1 eu sei que é zero. V1, na verdade, assim, ó, aqui para a gente não se perder com relação a essas variáveis, eu sempre tenho que colocar em que instante de tempo, né? O meu V1 de 0 menos é igual a zero, tá? Porque toda essa análise que eu estou fazendo aqui é para 0 menos, tá? Logo, essa fonte de corrente, essa fonte dependente aqui, né, de corrente, ela vai ser zero também.
Logo, o meu IL de 0 menos vai ser igual a zero também. Né? Porque eu não tenho nenhuma energia nesse lado direito do circuito. Tá? E agora, como eu tenho o indutor e capacitor, eu posso determinar a corrente no capacitor em 0 menos, né? Ela é zero, e a tensão no indutor em 0 menos, ela é zero sempre, né? Quando eles estão estáveis. A segunda chave, não, Paulo, a segunda chave, ela é um curto para 0 menos, tá? E pode ver ali, ó, ela está abrindo em t igual a zero. Então quer dizer que em 0 menos ela é um curto e em 0 mais ela é um circuito aberto. Tá? Como eu estou analisando o circuito em 0 menos, ela ainda está fechada. Entendeu? Porque o 0 menos é um instante antes do zero. E a chave ela abre em t igual a zero. Tá? Isso aí vocês não podem se enganar. Tá certo? Agora então, pessoal, eu vou analisar em 0 mais esse circuito. Tá? Então vamos só me organizar aqui um pouquinho. T igual a 0 mais. Tá? Então em T igual a 0 mais, a primeira chave ela desconectou a fonte de 6 volts e se conectou numa fonte de 10. Né? Então eu vou ter 10 volts. Vou ter o meu capacitor. Né? Ele volta para o circuito. Nesse ponto aqui em 0 mais, ele não é mais um circuito aberto, ele está no circuito novamente. Vou ter o restante ali, né, o meu resistor de 2 ohms, que vai ter o meu V1 aqui nele, né? Agora sim, ó, Paulo, agora aquela chave, ela se abriu, tá? Então eu vou ter ali desconectado, né, mas vou ter aqui uma fonte dependente, dV1 sobre 2. Vou ter aqui então um resistor de 3 ohms. Aqui outro resistor de 3 ohms em série com o indutor. Aqui eu vou ter o meu IL de 0 mais, né? O meu VL de 0 mais está nesse ponto. O meu VC de 0 mais está aqui. E o meu IC de 0 mais entrando pelo terminal positivo de tensão. Tá, pessoal? Então, agora, em 0 mais, o que eu sei, pessoal, em 0 mais? O que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que o meu VC de 0 mais, né, a tensão no capacitor, ela tem que ser igual à tensão do capacitor em 0 menos. Ou seja, o meu VC de 0 mais é 6 volts. Certo? Outra coisa que eu tenho certeza é que o meu IL de 0 mais é igual ao meu IL de 0 menos. Certo? Que é igual a zero. Tá? Isso eu tirei lá da minha análise em 0 menos. Mas eu sei que a tensão do capacitor não muda instantaneamente e a corrente do indutor não muda instantaneamente. Certo? Agora, então, eu vou analisar o restante do circuito em função desses valores. Tá? Então, nessa malha da esquerda aqui, eu posso determinar o meu V1. Né? Eu sei que menos 10 mais o meu VC de 0 mais V1 de 0 né, também, é igual a zero. Tá? Então eu tenho aqui
menos 10 mais 6, né, dá menos 4, eu sei que o meu V1 D0 mais, ele é igual a 4 volts. Tá, pessoal? Se o meu V1 é igual a 4, eu sei que eu tenho aqui, ó, nesse ponto, uma corrente de V1 sobre 2, né? Ou seja, eu tenho 2 amperes circulando aqui que ele é determinado por essa fonte dependente, certo? Agora, pessoal, para onde que está indo essa corrente de 2 amperes? Para qual dos resistores de 3 ohms? Tá? Como é que vocês vão analisar isso daí? Vocês têm que ver que o resistor, que ele está em série com o indutor, tá? Ele está em série com aquele meu indutor ali, a corrente nele é zero, né? Eu sei que a corrente aqui, ó, ela é 0 amperes, né? Por quê? Porque o indutor vai forçar que essa corrente nesse instante seja zero, tá? Logo, toda a corrente tem que vir para cá, ó. Então eu tenho 2 amperes vindo aqui nesse resistor. Logo eu vou ter uma queda nele, né? Mais menos 6 volts. Tá certo? Então, pessoal, desse valor aqui, né, eu vou tirar a tensão no meu indutor, né, em T igual a 0 mais. Tá? Como nesse resistor da direita aqui a corrente é zero, eu tenho mais menos 0 volts nele. Né? Se eu não tenho corrente, eu não tenho tensão. Então, menos 6 mais 0 mais VL de 0 mais é igual a zero. Certo? Então, meu VL de 0 mais vai ser igual a 6 volts. Tá? Assim como eu posso determinar que a corrente aqui, né, o meu IC de 0, mais, ele vai ser a tensão V1 ali, né, tensão V1, que é 4 volts, vai ser o V1 dividido por 2, né, porque a tensão V1 dividido pelo aquele resistor de 2 ohms ali vai dar uma corrente de 2 amperes, essa corrente está passando pelo meu capacitor. Certo? Entendido até aqui, pessoal? Por que o indutor forçou que a corrente seja 0 amperes no resistor de 3 ohms, Felipe? Ele forçou porque ele está em série com o resistor. Né? Ou seja, a corrente dos dois elementos ela é igual, porque eles estão em série. Tá? E a questão dele forçar que seja zero é pela característica do indutor, que a corrente não pode variar instantaneamente. Tá? Então, se em t igual a 0 menos, ela era zero, a gente verificou ali que a corrente IL de 0 menos é 0 amperes. Tá? Então, IL de 0 mais tem que ser zero também, tá? Porque a corrente no indutor não muda instantaneamente. Entendeu? Essa que é a jogada. Essa que é o que vocês têm que entender para aprender esse tipo de análise. Tá? Agora, pessoal, falta eu analisar aqui para t igual ao infinito. Certo? Então, eu vou colocar aqui para t igual ao infinito. Eu vou ter esse circuito aqui, né? Mais menos 10 volts. O meu capacitor vai ser um circuito aberto, né? Mais menos VC de infinito. E aqui vou ter de novo lá o meu resistor. Aquela chave ali vai estar aberta, né? Eu vou ter lá a minha fonte e os dois resistores. E aqui esse indutor vira um curto.
tá? E aqui eu vou ter o meu IL de infinito. Tá? Mas essa análise aqui ela é semelhante à análise em t igual a 0 menos. Tá? Porque eu sei que o meu VC de infinito vai ser igual a 10 volts. Certo? Ou seja, ele se carrega com a tensão da fonte ali, né? E a minha tensão V1, né? O meu V1 que está nesse resistor aqui, ele é zero, né? Logo a minha fonte de corrente dependente, a corrente dela é zero, e o meu IL de infinito vai ser 0 amperes. Tá, pessoal? E como em t igual a infinito eles estão estáveis, né? O meu IC de infinito é zero e o meu VL de infinito é zero. Certo, pessoal? Conseguiram entender aí a resolução? Eu vou fazer mais um circuito, tá, pessoal? Vou fazer mais um aqui de exemplo para vocês. Tá? Aqui a gente tem um outro com fonte dependente. Deixa eu ver. Esse aqui é bem parecido com o que vocês já fizeram. Eu vou fazer esse outro daqui. Bom, vou fazer esse aqui mesmo. Tá. Vamos analisar aqui então, tá, pessoal? Uma questão aqui, ó. A gente tem uma chave, né? Que ela vai fechar em t igual a zero, certo? E vocês podem ver que só depois que ela fechar, eu vou ter aquela corrente I1 circulando, certo? Então, antes dela fechar, aquela minha fonte dependente ali vai ser zero. Tá? Então, eu já posso analisar que para t igual a zero menos, o meu VC de zero menos é igual a zero. Tá? Assim como o meu IC de zero menos é igual a zero. Tá, pessoal? Por quê? Porque aquela chave ali está aberta, o meu I1 é zero e a minha fonte dependente vai ser zero também. Certo? Eu estou passando rápido, tá, pessoal? Qualquer coisa, se ficarem em dúvida, perguntem, tá? Agora a coisa muda aqui para t igual a zero mais. Tá? Em t igual a zero mais, a minha chave fechou. Né? Eu passo a ter ali aquela fonte de 24 volts aplicada sobre um resistor de 4 ohms. Tenho aqui a minha fonte dependente, né? Eu vou associar, pessoal, esses dois resistores aqui em paralelo, tá? Para facilitar o entendimento do circuito. Tá? Fica 6 com 3, fica um resistor de 2 ohms, né? 6 vezes 3, 18, dividido por 6 mais 3, 9. Então aqui eu tenho um resistor de 2 ohms. Tá? E aqui eu tenho o meu capacitor. Tá? Então, olha só, pessoal. O meu capacitor, a polaridade está dada assim, né? Mais menos VC. Se o mais do capacitor está na placa de cima, né? Então a corrente tem que estar entrando por aqui, ó. Meu IC de 0 mais, né? Esse aqui é o meu VC de 0 mais. Tá? Aqui então eu vou ter o meu I1, né? Vou colocar aqui em cima, ó. I1
que vai ser igual a 6 amperes, né? E aqui eu tenho essa fonte, ela é 1 meio de I1, tá? Quer dizer que eu tenho aqui, ó, circulando uma corrente de 6 dividido por 2, né? Eu tenho 3 amperes circulando por essa fonte dependente, tá, pessoal? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber o VC de 0 mais, tá? O meu VC de 0 mais, pessoal, tem que ser igual ao VC de 0 menos. Tá? Ou seja, 0 volts. Tá? E agora eu quero saber o meu IC de 0 mais. Tá? Então, olha só, eu tenho o IC. Se eu analisar esse nó aqui do meio, né, o meu IC está saindo do nó, 3 amperes está saindo do nó, e eu tenho aqui uma corrente, vou chamar de IX. Você sabe me dizer o valor de IX, pessoal? Coloquem para mim no chat aí qual é o valor dessa corrente IX. Vocês já têm condições de me responder, pessoal. Já estamos no último exemplo. Não, não é 1,5. Zero, isso aí, Lourenço, zero. Por que zero? Perfeito. Essa é a análise aí, Lourenço, que tem que fazer. A tensão no capacitor é zero em T igual a 0 mais, tá? Então, se eu tenho uma tensão de 0 volts em paralelo com um resistor de 2 ohms, a corrente dele tem que ser zero, né? Não seria essa a explicação, Rafael, tá? Não pode dizer que o capacitor é um curto, tá? Mas a explicação é que porque a tensão no capacitor ela não pode mudar instantaneamente de T igual a 0 menos para 0 mais, tá? Então a tensão no capacitor em 0 mais é 0 volts e ele está em paralelo com um resistor de 2 ohms. Então, pela lei de Ohm, né? Se eu analisar ali a lei de Ohm naquele resistor, a corrente Ix vai dar zero, né? Tá? Porque eu vou ter 0 dividido por 2, certo? Então, eu tenho que, se meu Ix é 0, eu tenho que IC de 0 mais 3 é igual a 0, tá? Logo, o meu IC de 0 mais, ele vai ser igual a menos 3 amperes. Tá, pessoal? Essa é a jogada que a gente tem que fazer para analisar esse tipo de circuito. Tá? Eu tenho que enxergar se um elemento está, assim como naquele exemplo anterior, né? Eu tinha um resistor em série com um indutor, tá? E daí o indutor, né? Ele força que a corrente daquele elemento tenha o mesmo valor da corrente do indutor. Era zero naquele exemplo, né? Agora eu tenho um resistor que ele está em paralelo com o capacitor. E o capacitor força que a tensão nele seja zero, porque a tensão do capacitor é zero. Tá? Se o meu VC de 0 menos fosse 10 volts, por exemplo, o meu Ix de 0 mais seria 5. Né? Porque a tensão no capacitor não vai mudar instantaneamente. Tá certo? E agora, para finalizar, né, eu tenho a minha análise em T igual a infinito. Tá? Vou colocar aqui assim, para T igual ao infinito. Ó, eu tenho aquela chave lá fechada, né? Eu tenho todo esse circuito da esquerda igual, né?
A diferença agora, né, é que o meu capacitor em T igual a infinito virou um circuito aberto de novo, né? Então eu tenho aqui o meu I1 igual a 6 amperes, né? Essa aqui é I1 sobre 2, então eu tenho para cá 3 amperes, né? Esse resistor de 2 ohms, e agora eu quero saber o meu VC de infinito. Tá? Agora, pessoal, a corrente, essa corrente de 3 amperes, ela vai estar circulando toda pelo resistor de 2 ohms, né? Porque o meu capacitor virou um circuito aberto. Então eu vou ter uma queda de tensão mais menos 6 volts, né? Logo, o meu VC de infinito, ele vai ser a própria tensão do resistor de 2 ohms, né? Só que a polaridade está invertida ali, né? Da tensão do capacitor com a tensão do resistor. Logo, o meu VC de infinito é menos 6 volts, tá? E o meu IC de infinito sempre vai ser zero, né? Porque ele é um circuito aberto, a corrente no circuito aberto ela é igual a zero. Tá, pessoal? Entendido? Eu vou deixar dois exemplos aqui para vocês fazerem, tá? Vocês têm mais dois aqui, certo? Para fazer para a próxima aula aí. Tá? Tentem resolver esses dois exemplos aqui para a próxima aula. Tá? Depois eu mando para vocês os valores aí, certo? Eu tenho uma dúvida da Evelyn, ela pediu para eu fazer o exercício 4. Eu vou resolver aqui para vocês rapidinho, tá, pessoal? Antes de terminar a aula. O 4 seria... Lorenzo pergunta, na prática, o que seria uma fonte de tensão dependente? Na prática, Lorenzo, ela pode... essas fontes dependentes, elas são representações matemáticas de outros elementos. Tá? Por exemplo, eu posso fazer um circuito com um amplificador operacional, por exemplo, tá? Em que eu controlo a tensão de saída desse amplificador operacional por um valor de corrente. Tá? O amplificador operacional, acho que vocês não estudaram ainda, mas eu tenho uma série de tipos de circuito que eu posso montar com ele, né? Em que eu posso controlar a tensão ou a corrente de saída em função de outras variáveis na entrada dele. Tá? Ele seria uma fonte de tensão dependente, certo? Ou eu posso fazer, por exemplo, um circuito com um transistor bipolar, tá? Um amplificador linear com transistor bipolar, e eu posso controlar a tensão de saída dele pela corrente de base, tá? Ou posso controlar por uma tensão na base que controla uma corrente de base, certo? Eu acho que... Entendeu, Lourenço? Entendeu o que pode ser essa fonte de tensão dependente? Ela, na prática, eu não vou comprar uma fonte de tensão dependente, né? Mas ela representa, ela é um modelo matemático que representa aí uma série de circuitos que a gente tem na prática, tá bom? Paulo não está recebendo notificação das aulas no YouTube durante as aulas. Aí eu já não sei, Paulo. Eu começo a transmissão aqui, mas como eu que faço a transmissão, eu não recebo notificação, né? Mas eu estou procurando sempre... a Aline falou uma verdade. Se tu não te inscrever lá no meu canal, Paulo, tem que... Ativa o sininho, que nem os caras dizem, né? Daí eu acho que tu vai receber. Boa, Aline, obrigado.
No PSIM, só um pouquinho, Felipe, deixa só eu fazer esse exemplo aqui rapidinho, daí eu já te explico, tá bom? Que daí a gente pode até depois parar a gravação aqui e seguir conversando. Deixa eu ver o que pede esse circuito. Determine V1, V2 e I2. Converta a fonte de tensão para uma fonte decorrente. Reduza o circuito para uma única fonte decorrente. Tá, então vamos ver o que ele diz aqui. Não, eu acho que esse enunciado aqui não tá legal, tá? Esse é o exercício 4, tá, Paulo? Mas o enunciado dele não tá legal, porque se eu converter aquela fonte de tensão em série com resistor R2 para uma fonte decorrente em paralelo com R2, eu vou perder a informação do V2. Tá? Então, depois de eu converter, eu não tenho mais como achar aquele, nem o I2, nem o V2. Tá? Então, o enunciado aqui não está legal desse exercício. Tá? Eu acho que foi aí que, eu não sei se a Evelyn está online aí, mas não dá para fazer transformação de fontes aí. Tá? Eu acho que tem que resolver o circuito sem fazer transformação de fontes, sabe? Até dá para associar essas duas fontes de corrente aqui, né? A gente consegue associar elas, fica com uma de 5 mA aqui. Um resistor de 6,8 kΩ. E daí aqui fica aquele de 2,2. E agora aqui uma fonte de 12. Até agora dá para fazer transformação de fontes aqui. Se eu fizer 5, 6,8 vezes, eu teria uma fonte de 34 volts. Em série com 6,8K. Só tenho que me dar conta que o meu V1 que está pedindo, ele estaria nesse ponto aqui, ó, mais menos V1. E daí passa a ter ali o 2,2K. E aqui os 12 volts. Tá, esse aqui seria o meu I2. Então eu tenho aqui é 6,8, né? 6,5. Eu tenho menos 34 mais, deixa eu ver aqui, dá 6,8 com 2,2. (9K, né? 9K vezes I2 mais 12 igual a zero. Tá? Então daqui eu tiro que o meu I2 ele é igual a menos 34 mais 12, 22, dá 22 dividido por 9K. 2,44 miliamperes. Não sei se tinha resposta lá. 2,44 miliamperes, tá?
O V2 vai ser essa tensão aqui, né? Então o V2 é esse valor aqui por 2.200, dá 5,37 volts. E o V1, então, eu posso fazer aqui menos V1 mais V2 mais 12 igual a zero, né? Então, ficaria 17,37. Tá ali, ó, 17,37, 5,37 volts e 2,44 miliamperes. Tá? Só tinha o problema no enunciado ali, tá? Que converta a fonte de tensão para uma fonte de corrente. Na verdade, a gente tinha que fazer o contrário, converter a fonte de corrente para a fonte de tensão. Daí dá para resolver. Tá, pessoal? Então, tem mais alguma dúvida de exercícios aí, pessoal? Com isso, então, a gente encerra, tá? Eu vou encerrar aqui o compartilhamento. Tá? Na próxima aula a gente vai começar a ver a parte de circuitos de primeira ordem. Tá? E agora na sequência segue conectado aí, Felipe, que eu te explico ali como fazer daí. Tá bom? Então agradeço aí a presença de todos, tá, pessoal? E já desejo um bom final de semana e até segunda-feira.